Oi, Jaque, tudo bom? Olá, tudo bem, querida? Tudo, que bom estar te vendo aqui. Obrigada por aceitar meu convite. Não, olha, em Muito primeiro obrigada. lugar, eu quero agradecer você, não só pelo convite de eu estar vendo você aqui agora, né? A gente tentou muitas vezes se encontrar, mas assim, primeiro eu gosto muito de você e depois o assunto das pedras e dos cristais, as tuas joias, o teu trabalho maravilhoso, né? Que a Ah, gente sente assim muito prazer em ver, né? Que eu admiro muito. ai, E eu obrigada. tenho uma relação assim muito especial com as pedras porque eu uso elas também no meu trabalho. Então, Eu posso imaginar, porque então pedra é são total muitas coisas em energia. comum. Muitas, muitas, muitas. Eu sou apaixonada por tudo que é relacionado à energia, expansão de consciência. Apaixonada. E você é apaixonante, né, Jaqueline? Ah, Você é apaixonante. obrigada, Eu vou querida. até te apresentar aqui para umas amigas, muitas já te Tá. conhecem, óbvio, mas a Jaqueline, ela faz assim, harmonização de ambientes. Escritórios também, residências, né, Jaque? Sim, Tudo, está no sim. conceito da arquitetura, do Feng Shui e da Cabala. Cabala. Agora, uma Exatamente. coisa que me intriga, assim, porque, por exemplo, o Feng Shui é um ensinamento milenar chinês, né? Sim. Que a gente sabe que assim põe um cristal aqui, um espelho ali, uma flor amarela, que aliás é a minha cor favorita, e daí põe um elemento vermelho, tá? A Cabala parece que você organiza a energia, o fluxo da casa com as letras do alfabeto hebraico. Bom, eu fiquei muito intrigada, falei assim, como que a Jaqueline faz juntar esses dois ensinamentos, sim, milenares, né? Sim. E harmonizar o ambiente. Nossa, eu Com quero isso. muito saber. Tá, então, olha só. Na realidade, se a gente imaginar que nós estamos falando de uma sabedoria, né? O Feng Shui de 4.000 anos, 4.000. lá da China, conforme você Pois é. falou. A Cabala, essa sabedoria também, né? Que faz parte não só da religião judaica, mas veja que maravilha hoje que nós todos podemos ter acesso a essas duas sabedorias no século XXI, É, pessoas aqui no Ocidente recebendo o Feng Shui e pessoas de outras religiões podendo ter acesso estudar, acabar. fácil a Kabbalah, né? E que, Isso é nossa, pode maravilhoso. transformar a vida de tantas pessoas, não é? É Mas verdade. o que elas têm em Aliás, comum? você dá curso e palestras também. Ah, eu dou curso e dou palestras, é Maravilhoso. verdade, já há algum tempo, graças a Deus. Amém. E assim, hoje em dia até, então, até aproveito, né? Existem grandes professores de cabala, eu sei que um dos teus convidados foi o Shimuel, que é um Foi professor meu que eu primeiro admiro, convidado. adoro Também as gosto aulas dele muito. sobre Zohar, então assim, eu fico lisonjeada também com o teu convite, porque eu sei que todos que estão com você, que estiveram com você, são pessoas assim de. Sérias, né? Realmente, Bacana, realmente. Então, verdade. obrigada. Mas Eu que então, vamos agradeço. voltar. O que essas duas sabedorias têm em comum? Tá. Na realidade, tanto a árvore da vida, que é o conhecimento básico que a gente usa na Cabala, quanto Cabala um baguá, que é do Feng Shui. no Feng Shui, essas duas estruturas, na realidade, elas mostram para nós como é esse fluir energético que vem lá do infinito, né? Esse sopro divino de vida, que dentro do Feng Shui a gente chama de Qi, que é energia, e dentro da Kabbalah a gente chama de Rai, que seria a vida. A vida. Isso. Então, aqui a gente tem dois mapas em que, quando eles são aplicados, eu consigo entender como funciona esse fluxo de alimentação, tanto dentro de nós como indivíduos, como dentro de um ambiente. Se eu pego um layout, uma planta baixa, de uma residência, de um escritório, eu posso estar aplicando esses dois mapas e eu vou ter ali uma fotografia de como aquele espaço está sendo alimentado. E Jaqueline, aí, a nossa casa é como se fosse. Tem chakras, assim, nós temos os nossos chakras
no corpo. A nossa Sim. casa também, Sim, podemos porque dizer assim. sim, porque veja bem, aí nós estamos aí usando como se fosse um terceiro mapa. Agora que você está falando sobre a parte dos chakras, Tá. também seria uma forma de, na essência, estar falando a mesma coisa do que o que eu estou aplicando, estou mostrando aqui para você. Essencialmente, o que a gente quer ter plenitude, a gente quer harmonia, a gente quer ser feliz, a gente quer prazer. Nós somos Saúde, criados por esse prosperidade, Criador para ter prazer, para ser para feliz, não sermos é? felizes, é. Só que o que acontece, nós no nosso dia a dia, de forma inconsciente, nós pensamos coisas, nós Nos falamos coisas, sabotamos, né? Nós a, nos sabotamos. a gente se auto-sabota e a gente nem consegue ter, às vezes, muitas vezes, consciência de como nós estamos nos prejudicando e criando aquilo que a gente chama de clipot, que são cascas, e que acabam sendo esses bloqueios impedindo a energia de conseguir fluir entre nós. E aí acontecem doenças, nós adoecemos, nós temos depressão, nós sentimos muitas vezes, sem razão, um vazio dentro de nós, apesar de ter tudo que o material poderia estar comprando, mas a gente sente aquela falta. Toda essa sensação de falta, ela vem justamente desses bloqueios, porque o que traz plenitude para nós não é nada que está aqui no nosso mundo físico. O que nós precisamos é essa energia, esse fluxo que vem lá Conexão, das né, dimensões. E quando a gente fala das dimensões mais altas, nós estamos falando, na realidade, das dimensões mais profundas do nosso eu. Então, todo esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento para que a gente mude a nossa consciência e a gente possa, então, ir limpando essas cascas e fazer esse fluxo energético continuar e voltar a ser harmonioso. E como que você consegue misturar esses dois, o Feng Shui e o Kabbalah, na residência? Tá, então é assim, o trabalho ele é feito em muitas dimensões. Nós sabemos, a gente se vê no espelho, nós estamos vendo aqui algo muito físico. Mas todos nós sabemos que nós somos muito além deste físico. Por exemplo, eu olho agora para você, estou vendo esse seu sorriso lindo, esses olhos, eu estou olhando, estou vendo uma pessoa maravilhosa. Mas o que está passando no coração da Letícia? Como eu posso saber o que você está sentindo? Quer dizer, então eu sei que a Letícia é essa pessoa linda, mas eu sei que ela é muito mais do que isso. Então eu olho talvez para os seus olhos e eu vou ver nos seus olhos, vou ver na sua expressão, alguns traços que vão dizer para mim, que vão me dar símbolos Como de eu estou. o que você está sentindo. Da mesma forma, os ambientes. Quando eu aplico, por exemplo, o baguá em cima de uma planta baixa, o que vai aparecer para mim ali? Eu consigo muitas vezes ver áreas faltantes, porque as plantas hoje em dia elas não são. A arquitetura hoje trabalha de uma forma muito mais quebradiça, né? Isso. Então eu tenho às vezes cantos, eu tenho áreas faltantes, eu tenho às vezes setas acusadoras, que são ângulos, eu tenho às vezes vigas aparentes, vigas de sustentação que deveriam estar dentro de paredes, mas elas estão andando dentro de ambientes, cortando ambientes, e elas causam uma tensão energética para aquelas pessoas que ficam embaixo. Isso tudo nos influencia. Se a gente olhar para o conhecimento, dentro do conhecimento da Cabala, para o Zohar, que é o livro fundamental, né, básico de tudo, o Zohar fala que nós somos um oceano de energias. Se a gente imaginasse, apesar da gente não conseguir ver, a quantidade de ondas eletromagnéticas que estão em volta de nós, atuando em nós mesmos, a gente entenderia, né, apesar de não ver, né, sabendo que existem essas outras dimensões, como a gente precisa estar mais atento àquilo que a nossa lógica não consegue, dentro de uma forma lógica, entender.
Mas, apesar que hoje a física quântica já mostra até para aquelas pessoas mais céticas que existem coisas além, aí né? para provar, né? Pois é, Mas aí, exatamente. Jaqueline, por exemplo, quando a gente escolhe a nossa casa, é uma coisa meio intuitiva, né? Sim. É assim, tanto é que você acabou de dizer que quando você vai a uma residência, dá para você ler mais ou menos, dá para você ler porque você está vendo como está a decoração, como que a casa está montada, os tons, Sim, como sim. está a disposição. Você consegue ler aquela família? De forma Entrou uma ligação, desculpa. Não, então, de Forma forma profunda. profunda. Unindo com a sua pergunta anterior, Tá. quando a gente aplica o baguá, primeiro, digamos que seja uma residência, uma casa, nós colocamos o baguá no terreno. Então, eu estou vendo a implantação dessa casa. Depois, eu vou estar vendo a entrada, porque, assim, dentro da escola do Feng Shui, que eu uso e trabalho, que é do budismo tântrico tibetano, trazido ao Ocidente através do professor Lin Yun, ela cuida, ela trata como a fonte fundamental, a alimentação daquele espaço, é a boca do Qi, é a entrada. Então, eu preciso ver a entrada desse terreno de acordo com a entrada dessa residência. E depois eu posso aplicar esse baguá, não só no pavimento térreo, mas eu posso aplicar dentro, por exemplo, do dormitório do casal. Então, E mas eu você posso... aplica, quando você fala aplicar o baguá, que é Tá. como se fosse um mapa o baguá, é isso? Sim, Você, sim, sim. esse que tem assim, que são os 8 elementos, né? Sim, Prosperidade, sim. saúde, tal. Então, quando você aplica para você ver onde está o norte, sul, leste, oeste e ver as zonas faltantes? Não, então, dentro dessa escola do Feng Shui, eu não uso os pontos cardeais. O que eu Você não uso usa. é a localização da entrada. O que vai Tá. nortear para mim a forma de eu estar aplicando este baguá é a entrada daquele ambiente. Ou a E entrada do aí, apartamento, entrada do ambiente. Tá. isso. Então, aí eu chego numa coisa assim, bem concreta. E quando eu coloco a árvore da vida, aí sim eu estou usando os pontos cardeais no sentido do nascer do sol, do pôr do sol, porque aí eu tenho que colocar Gevurah, Hesed, Keter e E no Malchut. caso, a árvore da vida já é da leitura da Kabbalah. Exato. E aí eu estou entrando Que é numa bárbaro. dimensão um pouco mais profunda. Mais Então, espiritual, talvez. quando você fala, você vai estar fazendo esse estudo e a pessoa, você vai ver essa família, porque o que acontece conosco? Nós gostamos de estar no controle, é natural. A gente quer estar no controle e quer estar no conforto. E muitas vezes a gente se acostuma com certos padrões, ainda que eles sejam negativos, porque aqueles são os padrões que nós conhecemos e que são confortáveis para nós. Eu tenho aquela dificuldade, mas é a dificuldade conhecida, então eu prefiro Que eu sei ficar lidar. É verdade. exatamente É verdade. do que eu enfrentar aquilo. E o que o acontece? Novo. Quando eu escolho uma casa, um apartamento, ou aquele meu escritório, a minha empresa, etc., essa minha escolha é reflexo do meu eu, de coisas que estão trabalhando, que fazem parte de mim, dentro de todas essas camadas, que me representam. Eu escolhi aquele local. Então, quando você convive dentro daquele espaço, é muito difícil para você conseguir enxergar, porque você já se acostumou, a gente chama de mente robótica. A gente precisa de ter alguma coisa que dá uma meia chacoalhada, porque o universo trabalha assim. A gente encontra dificuldades, por exemplo, nós estamos agora passando por essa situação de pandemia. Eu acho que ficou claro para todas as pessoas que não é que é uma área única atingida, nós temos o mundo inteiro sendo atingido por uma condição que está mostrando para nós que nós vamos ter que rever alguns padrões que nos colocaram aqui. Não é um Deus que castiga, um Deus que pune, ele é bom, eu sou ruim. Não. Tudo é reflexo das nossas ações, das nossas escolhas, né? O meu amanhã
Meu amanhã não é amanhã, meu amanhã é agora. Porque o que eu estiver fazendo agora, ele é amanhã. Né? Então eu não posso depois falar, puxa vida, eu sou uma coitada, eu sou uma vítima, porque as coisas acabaram. Ai, meu Não, Deus, por nós somos favor, me ajuda. responsáveis, né, Jaqueline, pelo que Não nós dá. vivemos, tanto de bom Exato, quanto de ruim, né? Porque exato, exato, é o que nós estamos plantando, nós vamos colher. Não tem muito exato, critério. Não adianta exato. blame on the other, né? Vamos pegar para Exatamente. nós Nós e somos responsáveis. somos Nós temos que ser responsáveis. responsáveis, exatamente. Responsáveis. E por isso também eu queria muito essa pauta nossa, por até esse momento de nós estarmos em casa, que daí você pode nos dar um outro olhar, a gente já vai olhar a casa. Desde que nós começamos a bater papo, eu já comecei a olhar minha casa diferente, comecei faxinas, faxinas em vários lugares, assim, sério, foi muito bacana. Para usar esse tempo para ir limpando, né? E tirando. E assim, tem coisas que a gente consegue aprender já para ir praticando enquanto estamos vivendo esse tempo assim, bem recluso. Sim, olha, então vamos lá. Com certeza, Ai, que bom. muitas coisas, Para né? praticar já. Já, Aí já. vai. Então, sempre é tempo. E algumas épocas do ano, elas, assim, dentro da sabedoria da Cabala, a gente tem fendas cósmicas. Momentos em que existem grandes portais no universo em que nós temos uma ajuda, um empurrão para nos dar esse fortalecimento para a gente conseguir sair dessas caixinhas que a gente quer lutar para não sair. Bacana. Nós temos que se mexer. Então, nós passamos por uma grande fenda cósmica que foi Pêssar, que foi mais ou menos umas 3 semanas atrás. E a gente sabe que para se preparar para Pêssar, para essa lua cheia, né, do mês de Áries, que dá esse impulso, esse equilíbrio para quebrar barreiras, para sair fora de padrões, é feita uma grande limpeza na casa. E depois que a gente passa por essa lua cheia, chamada de Pêssar, dentro da tradição hebraica, nós vamos caminhando por um período até mais ou menos, a gente chama de Pentecostes, de Shavuot. Esses nomes que parecem ser nomes religiosos, eles estão trazendo para nós datas, né, dentro de um calendário lunar. Espiritual, né? Que é espiritual, mas que a gente quer colocar ele aqui prático. E até essa data, que vai ser a primeira semana de Gêmeos, depois que completar a primeira semana de Gêmeos, nós estamos passando por um período que se chama contagem do Homer. Contagem do Homer, que é do Homer, que é a contagem das sementes. O que significa isso? Significa trabalhar o nosso recipiente interno para que, quando vier uma grande luz, que vai vir nesse dia, que eu já estou adiantando para vocês, a gente já limpou aquilo que a gente precisava limpar. Vamos tirar aquilo que não serve mais. Para poder receber o novo. Exatamente. Deixar espaço para entrar aquilo que precisa. Olha, então, eu separei... Que dia que é, Jaqueline? Então, olha, depois eu até posso colocar. Quem segue até eu passo para você, ou quem quiser olhar lá o meu Instagram, eu coloco sempre todas as datas. Harmonia by Kabbalah, que vocês estão vendo. Aliás, aí. é bárbaro, eu adoro ver os seus IGTVs, são Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Então, ali eu vou estar pontuando, inclusive ali eu estou fazendo esse trabalho de limpeza, né, de recipiente para nós. De uma forma espiritual, mas vamos trazer aqui para o nosso mundo físico, certo? Vamos trazer para cá. Eu separei, né, algumas dicas que eu queria dizer para vocês, aproveitando então, porque agora não tem como dizer, eu estou sem tempo. Então, Letícia, não dá para dizer eu estou sem tempo, porque eu imagino que nós estamos em casa de quarentena. Tanto é que eu estou falando que eu já comecei minha faxina foi intuitivamente, então, porque eu não sabia desse tempo da limpeza. Olha que bárbaro. Então, em primeiro lugar, realmente, o que a gente tem que fazer é fazer essa limpeza só que assim, quem é qual é o pulo do gato aqui que vai fazer toda a diferença para nós? Simplesmente fazer a limpeza, eu estou fazendo a limpeza, mas quando eu estou com a minha consciência focada
Então, eu estou fazendo a limpeza no meu armário, ou quem sabe estou fazendo a limpeza na minha casa, ou quem sabe, assim, porque existem exercícios que a gente usa até no Feng Shui. Por exemplo, uma pessoa que está precisando, que está, assim, numa situação em que ela está, não sabe se vai para cá, se não vai, não vê clareza, ela não vê clareza. Eu estou muito indecisa, não sei o que vou fazer. De forma espiritual, vamos limpar a janela. Você vai dar risada, vai, Jaqueline, eu vou limpar a janela, mas o que acontece? Eu estou limpando a janela, que é onde entra a luz na minha vida. Ela é física, é simplesmente uma não. Eu estou limpando a entrada de luz na minha vida para que eu consiga ver com clareza o meu futuro. Quem está aqui me escutando, talvez vai olhar agora para as janelas da sua casa. E não, e você não sabe que essa sala que eu tô é toda de vidro. E se eu te contar que ontem nós pusemos ela abaixo, foram os móveis para o jardim, lavamos os vidros. Ai, que maravilha! Todos. Olha que maravilha! No teto, tudo foi incrível. Gente, eu fiquei arrepiada agora. São coisas que a gente faz na mente robótica, mas estão quando pedindo a gente para faz você com consciência... repetir, então. Elas têm tempo. A nossa consciência, nós somos aqueles que vão fazer a cura. Nós temos todo o poder. Nós temos a centelha divina, nós somos feitos à imagem do nosso Criador. Então, nós temos condição de trazer essa luz e cura para as nossas casas. Outro ponto para as pessoas ficarem assim muito alertas. Vai anotando, vai anotando. Isso. Nossa casa não deve ter rachaduras. Porque... A Jaqueline pediram para repetir por quê? Pediram para repetir porque caiu a conexão de Porque caiu a conexão de alguém sobre a janela. Tá. Então, vamos lá. Então, nós vamos, então, fazer a limpeza das nossas janelas para a gente conseguir ter clareza do nosso futuro. Para que a luz possa entrar na nossa casa. A nossa casa é o nosso templo sagrado. Eu estou pedindo para a luz se manifestar dentro de mim. Eu quero que ela entre, se revele em mim, porque eu quero ter clareza. Olha, e as pessoas que não acreditam, que sentem um certo ceticismo, experimenta. Digo isso. Já que não acredita, é a sensação que vai te dar, né? Exata. Nossa consciência é que vai fazer essa diferença. Então, eu estava dizendo outro ponto. Rachadura. Rachaduras. A gente não deve ter nunca rachaduras. As rachaduras mostram para nós alguns símbolos de que eu estou tendo alguma perda de energia dentro da minha estrutura. O que está acontecendo dentro do meu trabalho, dentro da minha estrutura da família? Em que pontos talvez eu preciso trabalhar e prestar atenção? São alertas que aparecem. São alertas. Outra forma, vazamentos na casa. É péssimo, né? Quando tem aquela mancha. Né? Péssimo. Primeiro porque, de olhar a gente já sente aquela já coisa dá uma coisa ruim. Mas assim, quando a água, na realidade, ela deveria sempre estar andando dentro de canos. Ela não tem que estar caminhando por lugares, porque eu trago a água para dentro da minha casa justamente para fazer limpeza. Quando ela está caminhando e ela está fluindo para lugares que não são aqueles do meu encanamento hidráulico, eu tenho forças querendo entrar dentro do meu espaço. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que estar mais alerta com a minha espiritualidade. Eu preciso pensar na minha... Lógico que tudo isso. Nossa, isso é muito em primeiro lugar, consertar o vazamento. Eu tenho que consertar a rachadura. Eu não posso ver aquelas coisas e largar. Outra coisa básica. Objetos quebrados. Objetos que me trazem uma sensação triste. Existem coisas que trazem para mim uma sensação de saudade que eu gosto. Eu tenho um amor. Mas existem coisas, às vezes, que a gente ganha e que a gente não quer. Que a gente tem e já vê que não tem mais uso. Gente, libera. Faz reciclagem, doa, sabe? Nós não podemos ter dentro da nossa casa objetos que não emanam para nós uma bons sensação sentimentos, positiva. Né? Uma coisa gostosa. Você tem que olhar para o que você olhar, tem que te fazer bem, tem que ter uma troca boa, né? Sim, Senão, sim.
penso, o que que será? Por que que isso está aqui? Por que que eu enfiei aqui? Isso está me incomodando, né? Para que segurar, né? Para que Fica segurar? parada, aquela energia Exatamente. estagnada lá. Tem que, mesmo que a pessoa tenha o espaço, porque o espaço faz a gente, às vezes, acumular um pouco mais, né? Somos acumuladores, Um pouco infelizmente. mais, mas nós temos que ter cuidado. Então, assim, aqui a gente vai falando, aí eu já vou lembrando de coisas. De Vai, dicas, continua. nós falamos disso. Aí eu já estou no assunto da acumulação. Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm a cama box e tem aqueles gavetões embaixo da cama box que eles não abrem nunca. Com coisas, ali eu coloco justamente o que eu não vou usar. Gente, se você tem uma coisa que justamente você não vai usar, você coloca essa coisa estagnada e parada embaixo de onde você vai dormir todo dia à noite, aonde você deveria recompor e renovar as suas energias, e você tem aquela situação do estagnado embaixo de você. Péssimo. Péssimo. Também dizem que sapatos no quarto, porque o sapato está em movimento e daí você não relaxa também, né? Olha, com relação ao quarto, nós não deveríamos ter aparelhos de ginástica. Às vezes a pessoa tem lá uma esteira, uma bicicleta num quarto, num tamanho, e tem. Péssimo. E usa, péssimo. Outra coisa que eu falei recentemente, numa outra, que eu vou voltar a falar, porque eu vou repetir muito. O celular jamais deveria ficar ligado na nossa mesa lateral. Eu deixo o meu no banheiro. Eu Pronto. deixo 10 da noite, o meu celular vai ser carregado no banheiro e eu, pronto. Não quero ele do meu lado, carregando Perfeito. do meu lado. Perfeito. Não, mas não é verdade? Agora fala por que é péssimo, Jaqueline. Eu falo isso para minha filha, ela não me escuta. A minha também não, meu Deus. Ai, a minha também não. Olha, o que acontece? O próprio carregador, o carregador do celular, mesmo que o celular não esteja, ele está assim, atraindo aquelas ondas eletromagnéticas e elas vão cada vez mais se expandindo. Credo, que horrível. Então, é causa de muitas doenças. Porque o que acontece conosco? Nós fomos criados de forma perfeita, mas as nossas escolhas fazem com que a gente perca esse equilíbrio. E esse desequilíbrio acaba causando para nós as doenças, são a causa de tudo. Fazer o Feng Shui, né? Ou a própria Kabbalah, mas vamos usar agora a linguagem do Feng Shui, é como aquele processo de acupuntura que a gente faz, né? No ambiente. Eu estou colocando curas. Você faz uma acupuntura no ambiente. Como que é isso? Exatamente. E aí, assim... muito intrigada. O que não... Agora aí, assim, dentro da sua área, né? Eu uso muito os cristais e pedras, porque se a gente pensar numa montanha, se eu pegar um pedacinho de dentro daquela montanha, aquela pedrinha, né, daquela montanha gigante, ela conserva a essência daquela montanha. E os cristais são entidades vivas. Uma vez que a gente coloca dentro delas, a gente faz uma ativação daquele cristal, gente, é o nosso melhor amigo. Quer dizer, se a gente for falar das pedras preciosas, quer dizer, são as mais puras, né? Eles estão constantemente trabalhando a nosso favor, de dia, de noite, 25 horas por dia. São muito curativos. Muitas vezes, quando a gente tem áreas faltantes no Feng Shui, e a gente usa, né? É muito importante usar os cristais para potencializar energeticamente. Então, os cristais é o que você usa, seria a sua acupuntura? Então, os cristais são uma ferramenta são várias, né? Mas uma delas que eu incorporo e que eu uso muito são os cristais. Eu uso tanto para fazer curas no ambiente quanto para fazer meditações, como eu estou dizendo para vocês. Eles são geradores, os cristais são geradores de energia. Mas você sabe que há 20 anos atrás eu estudei todos os cristais, inclusive usando os cristais para cura nos chakras. Sim! Nem trabalhava com joalheria, mas já era apaixonada pela energia, pelas pedras. E eu uso muito. Põe a ametista lá da cama. Quando eu vou meditar, eu pego uma ametista, um quartzo rosa em cima. Quando no meu escritório eu ponho do meu lado uma sodalita, um lápis, sabe? Eu vou
pegando a energia, porque é muito importante. É tão importante, eu vou dizer para você, quando você está tendo essa lógica, olha, hoje eu vou usar esta pedra com esta intenção, você já está ativando a energia que aquela pedra está trazendo para você. Então, isso é muito positivo. Muito a gente bom. pode usar essa o pedra. Jorge Mozo, inclusive o Jorge Mozo acabou de aparecer e eu fiz uma live com ele sobre a pedra, as energias da pedra. E ele faz leitura de pedras, assim, é incrível, gente. Sabe, incrível. Não é uma coisa, joia não é só para enfeitar, vem não, muita coisa, muita energia boa, né? Quando nós, mulheres, quando a gente está usando uma joia, a gente não se sente poderosa? Eu me sinto. É que as coisas são tão simples, mas a gente não se dá assim, a nossa lógica, né? Ela diz, imagina, mas a gente tem que aprender a escutar mais a nossa intuição, a gente tem que aprender a sentir e a escutar esses sentimentos que se afloram dentro de nós, porque eles são a voz de um outro mundo que a gente acostumou a não escutar, mas nós temos que abrir, limpar, temos que abrir, porque todos nós somos intuitivas, né? É que às vezes a conexão está fraca. Né? Agora, teve alguém que perguntou como limpa os cristais. Não, você precisa lavar Então, quando até minha filha, a minha do meio, estava me lembrando semana passada que quando tinha chuvas fortes, eu pegava toda a minha caixa e punha, deixava tomar aquela tempestade. E brincava, chuva de verão, inclusive com eles, às vezes, né? Porque eu sou meio moleca. Ou se não, claro, tem algumas que você lava com sal, umas você põe quando vem uma lua maravilhosa, igual essa que a gente estava, a lua nova, cheia de energia de touro, põe lá fora. É assim que eu vou fazendo com as minhas joias, com as minhas pedras. E você? Então, é correto. Até a gente deve realmente lavar. Cada vez que a gente faz essa limpeza, é interessante 24 horas pegando a luz da lua e a luz do sol. E aí digo para vocês, nós vamos chegar daqui a uma semana na lua cheia de Iar, que é a lua cheia de Touro, uma lua que traz uma grande força de cura e força de cura material, inclusive. Então, a gente fala que nós estamos vivendo num período intenso, com grande potencial de prosperidade. Então, esta próxima lua, eu sugiro, quem quiser fazer essa limpeza, limpe um dia antes e deixe a partir do pôr do sol e deixe 24 horas recebendo a luz da lua e a luz do sol com essa intenção. E quando você pegar de volta a pedra ou o cristal, abençoe a pedra e agradeça por toda a ajuda, né? E toda a força que vai estar emanando para você, a partir dela, porque como eu estou dizendo, os cristais são os nossos melhores amigos. São nossos melhores amigos, são mesmo. É muito bom, é verdade. Então, quer dizer, uma das suas ferramentas de acupuntura, uma delas são os cristais. Nós usamos. Então, aí vamos para outras dicas. Vamos pensar. A entrada da nossa casa, já que a gente estava falando da entrada, né, de que o Qi, a boca do Qi é a nossa boca, né, por onde a gente se alimenta. A entrada da nossa casa, ela tem que estar sempre muito preservada. A maçaneta fixa para a gente ter o comando. Entrar pela porta social, né, Jaqueline? Na realidade, a porta de todos os ambientes, principalmente a porta de entrada, a porta social, né, do apartamento, da casa ou do escritório. Ela tem que oferecer segurança quando ela está fechada. E da mesma forma, quando ela está aberta, ela precisa ser totalmente livre. Nós temos muitas vezes nos apartamentos portas duplas. E que as pessoas abrem as duas folhas da porta só em dias de festa. Normalmente abre só uma e deixa a outra fechada. Ao ter esse hábito, você está limitando 50% a entrada de energia da sua casa. Olha, você tem que abrir sempre. A energia é a entrada. Exatamente. Por isso que às vezes falam que é bom pôr um espelho para daí, já se não vem uma energia boa, já dá uma bloqueada, um Buda de costas, o elefante com o bumbum virado. Tem tudo isso? Não, tudo
Ai, meu Deus, eu e as minhas. Então, ela Meu tem que estar livre. Ela tem que estar Tem que livre. estar ali. Então Além tem que abrir dela, a porta assim, a folha tem que dupla? abrir quem tem uma só está abrindo uma, mas ela tem que abrir totalmente. Totalmente. Também não Tá. adianta abrir a porta e logo em seguida ter ali um aparador. Você tem que desviar. A entrada tem que ser totalmente livre, o vão da porta. Se ela é Tá. dupla, tem que abrir as duas portas. E não podemos ter nenhum tipo de obstáculo. Muitas vezes a porta de uma casa, por exemplo, agora nós falamos de um apartamento, mas digamos uma casa. A gente pode fazer uma entrada bem bonita, ter talvez 2 vasos com 2 plantas bonitas, né? Porque também trazem um ti muito bom, né? Mas essas plantas não podem estar invadindo o espaço. Eu recentemente até coloquei lá no Instagram uma foto muito linda de uma casa na Toscana. Ai, que a casa era linda. E ela tinha aquelas eras que subiam, aquelas plantas, e a porta era uma casa assim, terracota, com a porta toda azul. Só que para a pessoa entrar na casa, ela tinha que abaixar e porque as Entendi. plantas tomaram conta daquela entrada. Daí já A não gente tem dá. que deixar, não pode, Para. não pode. A gente tem que estar alerta e tomar cuidado para isso. Da mesma forma, as janelas. Como As são aqui? janelas também não podem estar fechadas com vegetação. A nossa casa precisa sempre estar muito arejada. E Nós entrar não luz, podemos receber muita luz, né? receber muita luz. Nós não podemos ter, às vezes a gente tem quarto de hóspedes. E um quarto que a gente não abre nunca, porque é o quarto de hóspedes, o hóspede vem eventualmente, então aquele quarto fica fechado. Nós temos que abrir aquele quarto para ele receber tanto o fluxo do ar, né, quanto a luz do sol. Sempre. Se esse quarto, então, está na área da prosperidade ou na área do sucesso e eu nunca abro ele, Daí eu já danou. estou dificultando, né? Deus me livre. Não Eu dá. estou dificultando. É verdade. Ai, olha, esse assunto eu vou dizer para você. Não, Eu é trabalho. fascinante. É É fascinante. Eu trabalho com fascinante. Aí arquitetura eu já há quero que você 20 vá na minha anos. casa. Eu quero que você vá na minha casa. Com Você prazer, sabe que o querida. Jorge foi no meu ateliê, porque ele também harmoniza com as pedras. Ele foi no meu ateliê e eu fiquei tão feliz que eu deixei ele quieto. Ele andou por tudo, olhou e tal. Eu falei assim: bom, e aí, Jorge, o que eu tenho que mexer? Ele falou: está em perfeita harmonia. Eu fiquei arrepiada, porque se ele tivesse me falado, Jaqueline, compra um quartzo, uma turmalina negra de 2 metros, Nossa! eu ia comprar, porque energia, né, a gente é muito sutil. E daí, não, eu fiquei muito feliz. Mas hoje, depois, claro, você vai dando uma estudadinha aqui, outra ali, realmente, hoje eu vejo, você entra, tem as flores, tem o espelho, é toda uma coisa que sem querer, e acho que todas as pedras lá, né? Sim, não, É e assim. muito agradável ficar lá. Agora, a Mas... minha casa, eu queria que você desse uma olhadinha. Ah, tá ótimo. Tá... Agora, como eu te falei, a acupuntura, veja bem, quando a gente vai no médico, ele receita para nós um remédio para aquela dor. Ele não receita um remédio para te curar de absolutamente tudo, certo? Então, assim, às vezes, agora você falou da. Jaqueline? Oi? Oi, falhou um pouquinho. O que você falou? Agora você falou. Então, é que eu adoro falei. acupuntura, eu faço semanalmente. Então, o médico ele vai atacar aqueles pontos necessários. Então, muitas vezes a gente tem banheiros em área da prosperidade, em área da saúde, ou em Hormá, que é quando eu estou aplicando a árvore da vida. Hormá que é a sefira, que é a sabedoria, que é por onde vem o fluxo energético principal para nós. Neste caso, uma agulhinha é colocar a turmalina negra. Mas então, Jaqueline, a pessoa vai pensar, eu devo então colocar a turmalina negra em todos os meus banheiros? Não. A gente só vai usar o remédio necessário. É aquele ponto necessário. Porque senão a gente acaba tirando a força daquilo que nós poderíamos estar usando, né, com um potencial direto. Então, nós temos que ter cuidado. Quando eu dou palestra, ou mesmo quando eu estou fazendo o trabalho de harmonização, eu não gosto de falar de regras ou de normas. Eu falei agora de situações, de dicas que são muito positivas para qualquer pessoa. Mas eu assim, tenho... como eu sei que tudo
que acontece está na nossa consciência. Uma pessoa que escuta uma palavra e ela faz de forma robótica, ela vai ter muito mais eficiência na cura, porque ela não está entendendo ali o sentido da intenção daquela situação. Então, eu estou colocando só essa consideração, que a gente também tem que ter cuidados, porque senão a nossa casa vira uma loja de pedras. Não, com certeza. Apesar que eu ia adorar me vestir com todas as joias. Ai, Mas delícia. a gente pode ter várias e trocar cada uma para aquele dia especial. Não precisa que ter tem uma isso só, pode também. ter várias. Mas é verdade, Jaqueline, não dá para a gente chegar e começar entuchando as coisas, né? Tem todo um estudo que por isso que Exatamente. profissionais como você que estudam, né, seriamente para poder vir nos orientar, para que haja a tal da harmonia, do equilíbrio, que fique tudo mais agradável, né? Porque é uma continuação. A nossa casa, nosso corpo tem todo esse vínculo da alma, né? Não, nós não podemos. Na realidade, a gente pensa, né, que nós estamos aqui a serviço do nosso corpo, mas nós estamos a serviço da nossa alma. E a gente não se permite ter esse tempo. Nós estamos aqui na quarentena, como eu falei no início, cada dia que passar é um dia a menos, é uma oportunidade a menos. E você está perdendo se não estiver aproveitando, né? Exatamente. Assim, eu estou sentindo isso. Assim, está sendo tão proveitoso, porque nós estamos na nossa quarentena, está uma limitação física, mas não a nossa limitação de aprendizado. Olha aqui, estamos aprendendo um pouco mais sobre o Feng Shui, né? Então a gente está tendo a oportunidade de aprender tantas coisas que, assim, realmente, se não aproveitarmos, vai ser um tempo jogado fora. E é um pecado. Não, e nós não podemos. Não podemos. Não podemos. Credo. Mas olha, a seu exemplo, eu gostaria de sugerir para todas as pessoas que estiverem aqui nos escutando, que façam realmente, nesses dias, o primeiro passo de uma limpeza mesmo na sua casa, de limpeza física mesmo, de pegar o paninho e limpar e pensar, eu quero limpar a negatividade da minha vida. Isso faz parte de um processo de cura. Nós estamos passando por essa pandemia, isso faz parte de um processo de cura. Total. Então, vamos aproveitar. É gostoso, eu te garanto, eu tenho feito. É muito bom. Então, vamos continuar nesse embalo para que a gente possa chegar no próximo mês já tendo um pouco mais de espaço no nosso recipiente. No vocabulário da Cabala, a gente fala que todos nós somos recipientes. Receber para compartilhar. Quando a gente é um recipiente que está fechado, que a gente só recebe e não faz nenhuma ação para o nosso planeta, para o nosso universo, para o outro, o que acontece? Ele fica completamente cheio, aí chega uma hora que tampou, não cabe mais nada, para de entrar. Então a gente precisa realmente tirar para ele poder. Você sabe que eu assim, o meu mestre é um rabino já há muitos anos que eu acompanho, e às vezes eu dou aula junto com ele. E eu falei, olha, rabino, eu vou trazer para mim a linguagem da arquitetura. Um cano entupido. Você pode imaginar um sistema hidráulico de uma casa. Quando ele não está fluindo de forma perfeita, correta, e ali eu tenho um impedimento, o que acontece? Chega uma hora que a água começa a transbordar por todos os lados, e aquilo lá está parado. A gente tem que ser um cano para a luz vir, receber, né? E mandar, receber e distribuir, né? Para todos vivermos bem, né? Exatamente. Muito bom. Ô, Jaqueline, outra coisa, eu estava vendo um IGTV teu que você falou sobre o fogão. E eu adoro cozinhar. E fazia um tempo que cheguei em São Paulo, é aquela correria, né? E aqui eu estou cozinhando tanto e eu estou adorando. Tirando receitas da gaveta, tá muito gostoso. Como que é esse negócio do fogão? Porque também na joia tem o calor, tem a alquimia. Me conta um pouquinho, conta aqui pra gente vamos falar, da importância do fogão na residência. Vamos lá. Tá, o fogão. Vamos agora analisar o fogão. O fogão, dentro da tradição chinesa, é o símbolo da prosperidade de uma família. Se a gente pensar, o fogo
Não pode existir uma energia mais vibrante, quente, do que a energia desse elemento fogo. Então, o nosso fogão precisa sempre estar com todas as bocas funcionando. Inclusive, eu devo usar todas as bocas do fogão. Eu adoro cozinhar. E assim, eu tinha aquela boca, isso há anos Preferida, né? tinha aquela boca preferida. Ah, eu também. Só que agora eu instruo para todo mundo. Gente, instruo inclusive as ajudantes. Tem que usar todas as bocas do nosso fogão. Vou começar, tá, a partir de hoje, todos. Ainda mais agora que você já sabe, você ainda tem assim né, total, você já tem a intenção. Exatamente. O cozinhar é uma forma de manifestar o amor. O amor para a nossa família, o amor para os nossos convidados. Você está alimentando fisicamente aquelas pessoas que você ama. Muito importante ao cozinhar, não é só o fogão estar limpo, com todas as bocas funcionando. É o astral de quem está cozinhando. Porque uma terapia, né? Ficar cortando. Mas aquela pessoa que acabou de ter uma notícia ruim, que está de mal com a vida, que reclama, e vai lá cozinhar. Nossa, vai envenenar todo mundo. Ela está colocando dentro daquela comida? O que você vai comer quando você comer? Pode até ser que de gosto a comida vai estar maravilhosa, mas o quanto aquela comida vai estar te alimentando? Vai estar te alimentando. Então, assim, nós que não cozinhamos todos os dias, porque às vezes tem ajudantes em casa que auxiliam a fazer. Quando cozinhamos a comida, prazer, né? Quando a gente vai cozinhar e tem essa sensação, igual você falou agora, que é lindo. Eu estou adorando fazer a comida. Você não pode imaginar como você está alimentando a sua família com esse amor, com essa vontade. Isso é maravilhoso. Não pode ter um compartilhar melhor do que esse. Então, esse fogão está sendo... eu estava falando de prosperidade, né? Está sendo uma forma de você distribuir uma prosperidade em forma de saúde física e espiritual através do seu amor para a sua família. Isso é maravilhoso. É gostoso. Ai, que bacana, que bacana. E também, por exemplo, se nós temos uma lareira na nossa residência, tem que acender, mesmo no país tropical? Então, agora você falou uma coisa que é ótima. Veja bem, nós temos as pessoas que têm lareira em casa. Se essa lareira está na área da prosperidade, na área do sucesso, é espetacular. Só que vira o que eu vou dizer? Já vira uma coisa muito negativa se a pessoa tem aquela lareira e ela não acende nunca. Aí vira um fluxo energético negativo. E como que a pessoa vai saber, sem ter feito um estudo da residência, se está no lugar certo ou não? Então, pela porta de entrada, ela tem que estar no canto esquerdo da casa. Mas é que hoje, se fosse tudo quadradinho, estava fácil de aplicar o bagual. O caso é que, como as residências e os apartamentos hoje são com ângulos, eles são recortados e existem condições, né, de medidas para a gente poder estar fazendo este baguá, fica difícil de eu te dizer. Mas se fosse uma casa quadrada, por exemplo, a área da prosperidade seria o canto esquerdo. Entrou no canto esquerdo. Daquela área. Isso. Da entrada, eu estou na entrada, é o canto esquerdo da casa, ali seria a área da prosperidade. Então, é só para não ficar uma coisa em aberto, não ficar sem responder. Tá. Bom, então tem que ter os 5 elementos, né? Que é o metal, a terra, o fogo, o ar e a água. Isso. Porque, então, outra questão. Muitas vezes as pessoas falam, porque a área do sucesso, ela está relacionada à cor vermelha, por exemplo. Ou a área da prosperidade relacionada com o tom púrpura. Aí a pessoa vai dizer, puxa vida, então, Jaqueline, eu vou pintar a parede da minha casa de púrpura. Ou o meu quarto está na área do sucesso, vou pintar o meu quarto de vermelho. Então, calma. Menos, Calma. Então, nós temos que entender que a gente tem que usar de tudo bom senso, equilíbrio. Assim, antes de eu
começar a trabalhar profissionalmente com o assunto da espiritualidade dentro da arquitetura, muitas vezes eu recebi, às vezes, a consultoria recebi algumas clientes que tinham feito consultorias e alguns profissionais falavam, não, nesta área tem que usar tal cor. Mas veja bem, não é que a gente precisa transformar aquela área num restaurante chinês, todo vermelho. Você pode, não pode fazer um objeto daquela cor. Nós podemos usar com equilíbrio ou pedra. A harmonia dos 5 elementos e potencializar com outros elementos. Eu posso usar o próprio cristal, eu posso usar uma ametista, eu não preciso pintar a parede. Eu posso usar ali uma ametista, né? Quer dizer, tudo, o que eu acho que é importante, a gente entender que a simetria, né, que a estética, ela também não pode ficar em detrimento de questões, mas eu acho que a gente hoje em dia tem, nos pleno século XXI, total condição de colocar todas essas questões e chegar com bom senso, em equilíbrio, claro. E aplicar tudo isso, fazendo com que a casa continue linda. Com a cara dos donos. Com harmonia, com a cara dos donos, né? E assim, só que aquilo que você falou, a gente vai vivendo, às vezes nem repara, e deve ter tanta coisa incomodando que a gente não repara, né? E assim, quando tem uma leitura dessa, eu acho que a casa deve ficar tão gostosa, tão mais agradável. Né? Agora, Jaqueline, me dá. Nós estamos quase terminando. Tem uma pergunta. Então qual é a pergunta da Cristina? Posso só dar uma última dica que você falou da casa? Não, eu quero mais dicas. Eu ia te perguntar. Então, eu vou te dar mais uma puxando que você acabou de falar. Então vai. Fala essa, depois vem a pergunta. Tá. Olha, para vocês saberem aonde talvez tenha o desequilíbrio na casa de vocês, que qualquer um pode fazer, qual é o lugar da casa onde você não se sente bem? Porque nós temos uma casa. Cada um avalia. Tem tal lugar que eu não gosto de sentar. Tem sempre tal que a gente lugar gosta que eu não gosto mais, de ficar. Né? Então, agora, prestar atenção onde não gosta. Exato, porque ali você já sabe que tem, tem coisa. Uma questão. Aí tem uma questão para ser trabalhada. Daí você mesmo já pode começar a tentar intuir, né? Ver o que você consegue pôr, mudar uma decoração tal, até te chamar, né? Que é o meu caso, que eu vou te chamar. A Marcela também está mudando, eu quero que você vá lá. Mas vamos lá, tem uma pergunta. Estamos no hemisfério sul. Tenho que usar o baguá ao contrário do que no hemisfério norte? Então, dentro da escola do budismo tântrico, do chapéu negro, nós usamos, que para mim é o que faz todo sentido, a posição da porta de entrada do ambiente. Não faz diferença os pontos cardeais. Tá. Já me perguntaram recentemente, na última live, me perguntaram, a cama tem que colocar o pé para o pôr do sol ou não? A posição da cama, para mim, é muito mais importante. Ela está numa posição de comando do que ela está nessa outra, mas são formas. Eu não estou dizendo que a minha forma é a melhor. Como assim posição de comando? Você precisa estar num ambiente tendo a visão de tudo que acontece, a porta de entrada, quem entra, quem sai. Tá? É isso. Tá. E tem um lado, eu ouvi falar que quando você olha de frente para a cama, a mulher deveria dormir do lado direito e o homem do lado esquerdo. É isso. Ai, eu durmo errado. E agora? Ai, meu Deus. Por quê? Eu não sei agora que assim, o que acontece, né? Muitas vezes, assim, tudo, o consultor, ele é um gerenciador, igual o médico. Ou igual acupunturista. Quem faz a cura? É o médico ou é o próprio paciente? O médico está lá dando remédio, mas você quebrou, a pessoa quebrou o braço. A pessoa que quebrou o braço. Não adianta, ela tem que fazer o médico em faixa. Foi o braço dela sozinha que fez isso. Agora, veja bem, aí cada pessoa. Agora você escutou isso. Hoje à noite, quando você deitar na sua cama, vou tentar trocar. Você vai pensar, isso está bem para mim, ou isso está me incomodando, eu quero estar. Então, mas por que, Jaqueline, por que a mulher, olhando de frente para a cama, estando nos pés da cama, olhando de frente, a mulher deveria deitar do lado direito? Por quê? Então, porque na realidade a gente tem aqui. Aí, então, eu vou. Não, então,
Eu vou trazer agora para a Cabala, mas talvez eu não sei se isso vai fazer tanto sentido para vocês, né? Tá. A gente tem um equilíbrio das 3 colunas, né? A Cabala, ela traz para nós esse sistema das 3 colunas que resume, né? Que é meio um resumo de todas as leis do universo. O masculino é a coluna da direita, que é o doador, e o feminino, a coluna da esquerda, que é o receptor. Então, assim, se eu colocar se eu aplicar este conceito, eu vou estar tendo essa situação. Entendi. Eu não sei Aí eu vou estar agindo conforme seria a lei correta. A árvore exatamente. Árvore da vida. Então, quer dizer, eu estou lá deitada, eu tenho no direito o masculino e eu tenho no esquerdo o feminino. Porque o feminino e masculino não é bem uma questão simplesmente física, ele é uma questão espiritual também. Né? Porque mesmo o homem tem o lado feminino e mesmo a mulher. São situações, tudo é relativo. Ai, meu Deus, eu preciso aprender a ser mais receptadora, como que eu falo? Mais feminina, talvez, Senhor. Não, você é linda. Ai, meu Deus. É maravilhosa. Ô, Jaqueline, radiestesia, estão falando aqui. Até o rei Salomão já usava, né? É muito interessante. Também comunga, né? Com o feitiço para falar. Total, né? Para quem é da tradição hebraica ou estudante de Cabala, sabe que na semana passada, a leitura da Paraxá da semana, que era Metzorá e Tsariá, falava justamente sobre a lepra e o que é lepra, essa doença, que a gente acha que se leva no pé da letra, mas tudo tem um outro sentido, né? A gente tem códigos e tudo mais. Ele fala ali sobre limpar as paredes da casa dos cananitas. Quer dizer, a gente está na Bíblia. Então, o assunto da harmonização de ambientes, ele já está lá na Bíblia, ele está lá na Torá. O que acontece? Através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, a negatividade ela vai se incorporando às palavras. Então, realmente, assim, a gente pensa que nós hoje sabemos tudo, mas os povos, né, essa sabedoria que já existia, eles estavam muito mais ligados com essas outras dimensões do que nós hoje fisicamente. O estudo da radiestesia, que eu também uso no meu trabalho, quando eu faço à distância, é uma coisa assim que... Quando eu comecei, eu falava, não, gente, não é possível. Não é possível. Como é possível que isso aconteça? Porque parece mágica. As coisas são além da nossa visão, né? Não, que loucura. Eu amo isso, amo, fico apaixonada. E você vê, né? Bíblia, Torá, esses livros sagrados tão sábios, né? São assim, a gente aprende tanto. Pois é. Eu sempre falei que eles são preventivos, não são punitivos, né? Isso, eles são sinais e códigos e tanta coisa. Eu aprendi, então eu falo que eu sou boa no repetir, e eu repito, né? Nós pensamos que a Bíblia, que a Torá é um livro que fala do passado, mas na realidade é um livro que fala do nosso futuro. Porque quando a gente lê através desses códigos, a gente sabe aproveitar das oportunidades para a gente se dar bem aqui agora. O nosso Criador já nos fez dando a cura. Agora basta a gente querer e aplicar na nossa vida. Exatamente, com certeza. Ai, Jaqueline, vai acabar nosso tempo. Eu amei. Falta um minuto. Olha, muita gratidão. Que delícia de live. Olha, eu podia ficar mais umas 2 horas. Oba, ou a gente marca uma outra vez com prazer. Vamos. Bom, obrigada, viu, muito querida, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. E olha, eu queria então fazer só a última frase, que eu sempre coloco lá no Instagram do Harmonia by Kabbalah. Seja o seu próprio curador. Pega o seu destino nas suas mãos e vai em frente, que nós temos todos que ser felizes. A gente merece ser feliz. Amém. É isso mesmo. Amém, com querida. certeza. Um beijo enorme no seu coração. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Obrigada. Amei. Obrigada Tchau, a todos que participaram. Foi muito bom, muito bom. Tchau, querida.